Fala galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo da sua escola preferida, MindUp AI School, plataforma de simulados. Então, hoje eu venho aqui com um assunto que eu considero bem interessante no mercado de trabalho, bem importante, que é as certificações do inglês. Seja para você fazer um intercâmbio, seja para você se você tiver interesse em mudar para países como Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, etc., é, as certificações se fazem muito importantes. Dependendo da profissão, como uma residência médica, pode ser também valioso, importante. Carreira internacional. Eu sou programador, então, assim, especialmente para desenvolvedores, programadores, o inglês acaba se fazendo fundamental. É, Tanto em termos de estudos mesmo, para a gente, assim, estudar materiais em inglês, quanto para poder, assim, trabalhar pro exterior, né? Carreira internacional. E assim, eu tenho algumas certificações de Cambridge, assim, bem conceituadas do inglês, tenho duas. E eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês a trajetória, assim, citar bons livros, bons materiais. Eu acredito assim, esse livro English File, ele é excelente, tá? Eu recomendo ele fortemente para você que quer sair assim do nível bem iniciante, o A0. Eu já vou explicar o que significa. Até o nível, pelo menos o nível B2, que é um intermediário avançado. Pelo menos porque ainda tem um nível avançado, né? Assim, o C1, C2. Então, assim, esse livro é usado em algumas escolas, uma grande rede aí que chama Cultura Inglesa. Eu não gosto muito de citar nomes aqui de instituições, mas a Cultura Inglesa é uma boa instituição, né, de ensino aí da língua inglesa, e ela trabalha com English File versão britânica. E é um livro excelente. Pode ter, assim, escolas que usem a versão de inglês americano, mas geralmente é inglês da Inglaterra mesmo. Muito bom esse livro, para você aprender desde o básico, as estruturas. Tipo assim, ele vai evoluindo de uma forma muito boa, que você vai, assim, realmente aprendendo ali passo a passo, né? Quando você já atingir um certo nível, assim, a nível de certificação mesmo, terminei de estudar aqui o English File Upper Intermediate, por exemplo, que é o B2, B2. Tem aqui até o Advanced, acabei clicando aqui, mas eu tô vendo aqui que tem o Advanced, que é o nível C1, provavelmente. Terminei de ler, de fazer o curso, a preparação nesses livros, que normalmente é um curso aí entre 4 e 5 anos, né? Um período entre 4 e 5 anos aí de aprendizado. Tá, vou tentar tirar o FCE, são várias certificações, eu vou citar as de Cambridge, que são as que eu conheço, a B1, que aí começa a ficar mais interessante o negócio ali. Tem certificações ali, A2, mas principalmente aí B1, B2. Vamos colocar aqui Cambridge certificação. Você tem vários certificados, né? Então vai assim, para citar alguns aqui, ó, no site aqui de Cambridge mesmo. Você tem desde o A1, né, o Movers, o A2 Flyers, mas começa a ficar interessante mesmo do B1 para frente, né? Antigamente era Preliminary, agora eles acabam adaptando um pouco os nomes. Mas ainda tem aqui B1 Preliminary. Tem a B2, que é o FC. Eu já fiz a FC e a C1 Advanced. E eu, assim, principalmente ali a B1 Preliminary, B2 First e a C1 Advanced, são excepcionais, provas de altíssimo nível. Você vai levar um bom tempo aí de preparação e tal. E eu recomendo fortemente. Você pode dar uma olhada e depois, se tiver interesse, por exemplo. Essa aqui é uma das mais procuradas.
Deixa eu só retirar um pouco aqui o zoom para ficar melhor a visualização. B2 First, antigamente ela era chamada FC, First Certificate in English. E aí aqui explica, né? Explica direitinho a pontuação e tudo. E existe uma diferença, assim, entre falar inglês e saber inglês. As certificações são boas para fazer intercâmbio. Tem países igual, por exemplo, a Austrália, ela pede que a pessoa tenha C1 Advanced, por exemplo, um nível C1 aí. Isso já facilita muito em questões imigratórias, etc. Mas para você falar inglês, eu recomendo fortemente o Cambly, que é uma plataforma, porque você aprende a falar falando. Eu, por exemplo, já fiz 217 aulas, tenho aqui meu certificado do Cambly. E o Cambly é legal que você escolhe a nacionalidade que você quer conversar, né? Assim, você pode bater o bate-papo, ter um bate-papo aí, pessoas de países de língua inglesa. Esse é meu certificado aí, né? Bem legal, é mais de 100 horas de conversação com nativos. E é bom para você perder o medo, né, de falar, perder um pouco da vergonha, assim, e acabar, assim, praticando, né, o seu spoken English, seu inglês falado. Mas, assim, eu gosto muito do Cambly, como eu comentei, tem aqui o históricozinho aí dos instrutores em grupo, aulas em grupo, acaba saindo mais em conta, né? E aulas, eu tô descendo aqui pra tá mostrando aqui, aulas com professores mesmo, em particulares, né? Foram algumas pessoas do Canadá, essas duas senhoras, pessoas da Inglaterra, igual a Shelley, da Inglaterra, a Júnia da Escócia. Então é bem variado aqui, você pode escolher, é bem legal. Eu, particularmente, eu comentei que eu já fiz a FC e eu atingi essa marca aqui, 161 pontos. E uma coisa que tem que prestar bastante atenção nessas provas, que elas são compostas de etapas. Então você tem reading, use of English, writing, listening e speaking. E aqui no reading até fui bem impactado aqui na nota, por questão que eu fui ao banheiro e não tive tempo de passar pro gabarito a nota. Então eu fui bem impactado, assim, eles levam muito a questão assim do tempo. Então você tem que fazer uma boa gestão de tempo. E quando eu fiz a minha C1 Advanced, porque por conta de 4 pontos eu não atingi nota de C1, mas aqui foi, nossa, foi muito próximo, meu overall score. E principalmente na parte do listening, o listening dessa prova C1 Advanced, CAI, é extremamente difícil, até mesmo para nativos, é muito difícil mesmo. E aí vocês conseguem até ver que foi onde eu fui mais impactado, né? Eu deixei aqui os níveis que eu tô falando, esse negócio de A0, A1, etc. O A0, ele é o completo iniciante. E a partir daí o A1 já tem alguma noção, né? O A1 e o A2 cobrem o básico. O B1, B2, o independente, intermediário. Onde o B1 seria intermediário, o B2 o intermediário mais avançado. E a partir da pontuação 180, já entra no proficiente, que seria o nível avançado, né? C1, C2. E aí aqui tem uma escala de pontuação. Vocês podem colocar aí também no Google CFR, ou CFR, né? Que é o Common European Framework of Reference, onde que Cambridge utiliza esse board aí, essa pontuação para estimar as qualificações do seu inglês. E é uma prova monitorada, você vai na escola, CNA, cultura inglesa, etc., CCAA, etc., e você é monitorado, tá? Você tem que fazer essa prova assim, monitorado. Pode fazer online hoje em dia, versões mais modernas, mas eu fiz no papel mesmo. Só o listening, né? Você tem lá os áudios, o speaking, você, né, fala com alguém ali, ou um outro professor ou outro colega, mas é tudo monitorado. Eu acho que isso aí é bem bacana.
para manter a qualidade, né? Eu já fiz outros testes, igual Duolingo, eu já fiz até aqui mesmo eu coloquei aqui no meu LinkedIn essa EF7 Certificate. Nessa aí, pelo menos na parte de reading e listening, eu fui C2 proficiente, então assim, mas é uma prova que não é monitorada, né, online, assim, eu não acho muito legal, não. É só aqui para tá mostrando, né, tanto no reading quanto no listening, meu nível estimado aí foi C2 proficiente. Eu confio mais em provas, assim, tipo de Cambridge, né, claro. Tem o IELTS, que até tem aqui um comparativo aqui. O LinguaSkill é outra prova. Eu considero o IELTS e o Cambridge English, Cambridge English, perdão, mais relevantes, né? Tem o TOEFL, o IELTS, por exemplo, é inglês americano e o Cambridge da Inglaterra, né? O britânico ali, o inglês do Reino Unido. Então aqui tem um comparativo para vocês, por exemplo, igual eu tirei 176, eu tiraria um 6,5, 6,6, em torno disso, assim, 6,4 se eu tivesse feito o IELTS, por exemplo. Então vocês conseguem comparar aqui. E assim, eu não considero assim que eu tenha ido mal na prova, apesar de ter faltado aí 4 pontos, por conta de foi uma boa evolução do meu inglês aí, porque eu saí de 161 pontos, né, para quase 180, 176, que já seria o nível C1, né? Que aqui a gente consegue visualizar a partir de 180 é C1 Advanced, que é um nível avançadíssimo de inglês. E como eu falei, essa prova é dificílima, né? É uma prova conceituada, cara. Essas provas elas variam no valor, costumam ser um valor de R$ 1.300, uns $200, $300, em torno disso, de R$ 1.000 a R$ 1.500. Depende aí de descontos aí da sua instituição aí de aprendizado, né? Mas são certificações que compensam muito. E se vocês, eu sempre posto dicas aqui também comentando, se vocês pesquisarem no Instagram, @MindUpSchool, a nossa página, e tá sempre postando algumas dicas, né, de tensos, de tempos verbais. Então segue a gente aí, galera, para dar uma força e vamos para cima. Espero que ajude vocês aí passarem as provas de vocês e atingirem o objetivo de vocês. Muito obrigado. Até a próxima.